Olá, que bom que você voltou! Continuaremos agora o estudo do Código de Processo Civil. Neste vídeo, estudaremos os seguintes assuntos: sujeitos do processo, capacidade processual. Ao final, faremos algumas atividades para auxiliar na fixação do conteúdo estudado. Antes de começar, vamos deixar uma sugestão para você. Após resolver as questões, deixe um comentário analisando sua resposta. Isto ajudará a fixar o conteúdo e será útil para outros estudantes. Agora vamos prosseguir. Livro 3º. Dos sujeitos do processo. Título 1º. Das partes e dos procuradores. Capítulo 1º. Da capacidade processual. Artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. Artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao inciso 1º. Incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Inciso 2º. Réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. Inciso 1º. Que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Inciso 2º. Resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. Inciso 3º. Fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. Inciso 4º. Que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Artigo 74. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário, e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Artigo 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente. Inciso 1º. A União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. Inciso 2º. O Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores. Inciso 3º. O município, por seu prefeito ou procurador. Inciso 4º. A autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar. Inciso 5º. A massa falida, pelo administrador judicial. Inciso 6º. A herança jacente ou vacante, por seu curador. Inciso 7º. O espólio, pelo inventariante. Inciso 8º. A pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Inciso 9º. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Inciso 10. A pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Inciso 11. O condomínio, pelo administrador ou síndico. Parágrafo 1º. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Parágrafo 3º. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Parágrafo 4º.
Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Artigo 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Parágrafo 1º. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária. Inciso 1º. O processo será extinto, se a providência couber ao autor. Inciso 2º. O réu será considerado revel, se a providência lhe couber. Inciso 3º. O terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Parágrafo 2º. Descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator. Inciso 1º. Não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente. Inciso 2º. Determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Parabéns, você concluiu o estudo do texto. Agora, para auxiliar na memorização do que foi estudado, vamos resolver algumas atividades de fixação. Nesta atividade, você precisa descobrir qual palavra ou expressão completa a lacuna no texto. Para te ajudar, eu vou exibir uma imagem relacionada ao termo faltante. Vou te dar algum tempo para observar o texto. Pronto! Agora você tem 10 segundos para pensar na solução. Quando o despertador tocar, eu te mostro a resposta correta. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é: por seus pais. Vamos para a próxima atividade. Agora vamos resolver uma questão de concurso. Vou ler o enunciado e você precisará responder se ele é verdadeiro ou falso. Novamente, vou te dar 10 segundos para pensar. Quando o despertador tocar, eu te mostro a resposta correta. Consulplan 2016, adaptada. No que tange ao consentimento entre cônjuges para efeito de se tratar sobre direito real imobiliário, julgue a afirmação seguinte: o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é: enunciado verdadeiro. Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Agora vamos para a próxima questão. Gualimp 2020 adaptada. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz extinguirá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é: enunciado falso. Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Para concluir, vamos para a última questão. Sebrasp 2017, adaptada. Com relação à capacidade postulatória na Justiça do Trabalho, julgue o item a seguir: a herança jacente ou vacante deve ser representada por seu inventariante. 10 segundos começando agora.
Tempo esgotado. E a resposta correta é enunciado falso. Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente. Inciso 6º. A herança jacente ou vacante por seu curador. Parabéns, você concluiu a resolução das questões. Vamos deixar um recado importante. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigada e até logo!